Muito boa tarde, pessoal. Hoje, quarta-feira, mais um quadro aqui que nós estamos iniciando, que é o nosso quadro Toda a Verdade. Nós temos esse quadro aqui. Então, tu já tá sabendo, né, meu amigo? Aqui não tem mentira. Aqui é para dizer somente a verdade. Nada mais que a verdade, somente a verdade. Então, o quadro é Toda a Verdade aqui com o Luiz, toda quarta-feira. Sexta-feira, na lata com o Luiz. Tá bem, pessoal? Sexta-feira, na lata com o Luiz. Sempre às 13 horas. Segunda-feira, Vendedor Sincero. Também com o Luiz, Vendedor Sincero. Terça-feira, até já esqueci o quadro. É quadro pra cacete, que eu já até esqueci. Qual é o quadro de terça-feira mesmo? Já nem sei qual é o quadro. Pergunte ao Brabo. Pergunte ao Brabo. Foi ontem. Cara, eu tô com a cabeça até meia... Pessoal, então seja muito bem-vindo, tá bem? Muito obrigado aí pela tua audiência. Ontem, quero falar para vocês uma coisa bacaníssima que aconteceu, que foi... Ontem nós fizemos uma campanha no nosso quadro Pergunte ao Brabo. Nós demos 4 prêmios em dinheiro, 25 euros, 50 euros, 75 euros e 100 euros. Tinha o 5º prêmio de 200 euros, mas a gente tinha que bater 1000 partilhas e batemos 640 partilhas, tá? Então eu estou falando isso por quê? Porque vale a pena você seguir o grupo GTB Auto nas redes sociais. Vamos ter prêmios também no Instagram, no YouTube. Estamos desenvolvendo aí com altíssimos projetos no nosso gtb.tv e aqui com excelentes programações, excelentes podcasts, entrevistas, aqui bate-papo descontraído. E hoje eu trago o doutor, porque é doutor. Não. Eu é que não sou doutor, não estudei, não fiz porcaria nenhuma. Não, em Portugal nós temos muito, já agora, obrigado. Doutor, deixa eu te falar o nome. Doutor Pedro Mendes, tá? Doutor Pedro Mendes. Não, eu estava a dizer, em primeiro lugar, agradecer, vir cá falar um bocadinho sobre aquilo que nós gostamos, que é carros também. Verdade. E cumprimentar as pessoas que nos estão a ver. Cá em Portugal nós temos muito esse mau hábito de intitular as pessoas, não é? Eu costumo dizer que a minha mãe pôs-me o nome de Pedro, não foi de doutor. O facto de eu ser doutor é apenas um título, se é que ele existe, porque eu sou licenciado, não é? Há o professor doutor, que é o doutorado, há o mestre, há o verdadeiro doutor, que é o médico, que é assim que nós falamos, mas não, mas Pedro Mendes está bom. E sim, estou aqui com muito gosto. E seja muito bem-vindo, Pedro. Falando agora em doutor, né? A minha ex-sogra fez questão, cara, de ir no banco, mandar botar no cheque doutora não sei o quê. Cara, e ela já não exercia, né? Ela era professora, claro, né? Na verdade, professora, que fez depois um curso, acho que na faculdade de Braga, né? De Letras de Braga. E ela foi lá no banco mandar botar doutora não sei o que. Bom, sou nada contra, também não defendo, não discrimino, cada um com o seu gosto. Você então não gosta de ser chamado de doutor, é isso que interessa. Não. Então é você que está aqui hoje, então Pedro, já que é Pedro Mendes, não quer ser chamado de doutor, eu é que não sou doutor mesmo, tá? E então a mim mesmo é que não tenho título nenhum, não estudei, não fiz nada. A única coisa que eu sei, pessoal, é ser sincero, vender carros, trabalhar com honestidade, tentar ver aí o melhor produto. Se tem coisa que eu entendo, sem modéstia, é carro, tá bom? Então, é isso aí que a gente faz da nossa vida. Bom, estamos aqui, o Pedro Mendes, para quem não sabe, ele foi chefe de vendas de um grande grupo da Fiat, né? Acho que era em Gaia, né? Sim, Vila Nova de Gaia. Vila Nova de Gaia, um grande grupo da Fiat em Vila Nova de Gaia. Foi quando eu te conheci, né? A gente começou a comprar muitos carros novos, nós já vamos entrar nesse tema. Carro novo, pessoal, aqui em Portugal é uma confusão, é uma polêmica para os comerciantes e eu já vou entrar nesse tema aqui, o Pedro vai poder explicar um pouquinho, mas foi lá nessa concessionária da Fiat que eu conheci aqui um amigo, fizemos uma amizade, né, através do profissionalismo, da amizade dele, depois eu fui lá e fiz um convite para o Pedro vir trabalhar conosco. Ele hoje trabalha dentro do grupo GTB Auto, mas esteve envolvido 7 anos, né? Foram 7 anos que esteve envolvido? 6 anos na venda de carros novos, ali como diretor comercial, enfim, vários postos dentro dessa concessão e depois acabou saindo. Bom, Pedro, uma coisa que eu quero te perguntar, né? Por exemplo, carros novos aqui em Portugal, né? Depois da pandemia, nós tivemos aí um problema muito grave,
que foi a falta de carros novos. Né? Eu já vi várias vezes você ligando para alguns lugares tentando carros novos, até dentro do grupo Fiat, que nós somos agente da Fiat em Matosinhos pela Cardan da Maia, mas há uma falta de carros, né, muito grande. Você nota que o mercado de carros novos, ele aumentou ou foi o estoque que não tem e aí dá aquele bururim da procura e não tem carro para entrega? O que você está achando ainda dos carros, do mercado de carros novos? Aí? Se nós formos ver os números, não é? E a pandemia, de certa forma, trouxe um bocadinho do pânico nas famílias, na compra de bens e na falta de trabalho, não é? Se formos ver os números, o mercado de novos, o ano passado, perde 57%. Caraca! 57%. Portanto, era um mercado que vinha estável e até vinha a crescer, não é? O que demonstra que a economia portuguesa, de certa forma, quando nós compramos um carro novo, sentimos-nos com capacidade financeira para o fazer, porque se calhar temos um emprego estável, porque a nossa vida profissional está estável, porque a própria banca também ajuda no financiamento e sabemos que muitos carros que nós vendemos são financiados. E, portanto, veio a crise e acredito que a crise não só parou um bocadinho o trabalho, porque as concessões tiveram que fechar, muitas delas, não é? Fechar no sentido de fechar durante a pandemia, não quer dizer fechar de abrir falência, mas fechar as portas, não podemos atender os clientes. Eu acho que o mercado também não estava preparado para isso, a pandemia foi assim muito rápido e, portanto, ninguém tinha uma estrutura de vendas online, ninguém tinha uma estrutura de vendas através do telefone. Por um lado as vendas caíram por aí, mas também caíram por outro lado, que é as financeiras cortaram muito crédito e também as famílias começaram a pensar duas vezes antes de fazer um investimento que é hoje em dia comprar um carro. Portanto, o mercado desce 57% do ano passado, este ano está a crescer 10% face ao ano passado, o que revela alguma recuperação. Então nós já temos 10% de crescimento esse ano, quer dizer, de recuperação. Os números de janeiro a agosto falam que há um aumento face. Só que temos que pensar assim, o aumento de 10% é face a um ano que já foi de si muito baixo. Portanto, se o ano passado descemos 57% e este ano estamos a crescer apenas 10%, o que quer dizer que ainda estamos muito longe de recuperar os 57% que perdemos para chegarmos àquele patamar que estávamos, não é? E, portanto, o mercado, está a crescer face ao ano passado, mas a falta de carros acontece essencialmente, e segundo as notícias que vêm a público, é porque há falta de componentes, ok? Portanto, há muita indústria que teve parada durante a Covid, a nível mundial, que não conseguiu produzir para stock e, portanto, hoje em dia as marcas debatem-se com problemas de falta de componentes, de falta de essencialmente dos microchips. Hoje em dia o carro é muito eletrónica, não é? E é por isso que, ao dia de hoje, nós vamos às concessões e vemos que não há carros, os carros que chegam vão ser só para janeiro ou fevereiro. O próprio showroom, chegamos ao cúmulo de ter showrooms de 4 e 5 carros, que os vendedores dizem que não podem vender os carros, porque se venderem aqueles vão ficar sem carros para o showroom e, portanto, podem vender o carro de facto, mas só entregam ao cliente em janeiro ou em fevereiro, que é quando chega uma nova remessa de carros. E, portanto, o mercado hoje em dia de novos está, de facto, com esses problemas. Fala-se que em setembro, outubro, chegariam novas remessas de carros, mas acredito que até ao final do ano vamos ficar aí ficar com pouca oferta. O que é que acontece? Havendo pouca oferta, aumenta o preço. E, portanto, também quem compra também não sente, não tem nenhum incentivo a comprar, porque sabe que está a comprar um carro que se calhar há uns tempos atrás seria mais barato, porque lá está, a oferta é como tudo na vida, quando há muita coisa para vender há sempre a promoção, há sempre o desconto, quando não há, claro, as marcas pensam duas vezes e dizem, então se eu tenho pouco produto para vender, vou vender este a um valor que seja razoável para eu ganhar dinheiro. E, portanto, e você por aí também hoje em dia não me parece ser interessante comprar um carro novo. Está falando essa questão aí de carros novos, e isso acabou refletindo também nos carros usados. Eu falo isso às vezes em algumas lives minhas, que eu estou tendo dificuldade, né? Nós estamos tendo dificuldade do Grupo GTB Auto de comprar carro com preço para poder ainda ter um preço acessível para o nosso cliente. Eu até costumo dizer o seguinte, eu estou tentando não corrigir os nossos carros, né? Não colocar essa correção em cima do cliente, porque alguém tem que pagar essa conta. E no momento, por exemplo, na nossa empresa, nós estamos absorvendo esse aumento de preço nos carros usados que aconteceu
Principalmente por causa disso, não tendo novos, né? Se nós pensarmos que isto é uma roda, não é? E, portanto, uma empresa, vamos imaginar uma frota, uma empresa de 50 carros, compraram os carros em 2017, 4 anos de renting ou de leasing, geralmente, que é a amortização do carro, em termos fiscais, enfim. De 4 em 4 anos eles trocam de carro. Aqueles 50 carros, ao dia 2, para trocar fica difícil. Então o que é que as empresas fazem? Não trocam o carro, porque o estoque de novos não há, portanto eles não têm os 50 carros para trocar pelos 50 que vão entregar. Estes 50 que entravam no mercado de usados vão deixar de entrar, ou vão entrar só 10, porque dos 50 se calhar, ok, conseguimos estoque para 10, vamos trocar só 10. E portanto a roda parando de um lado, porque os usados vêm de onde? Vêm dos novos, não é? Parando de um lado, para do outro. E, portanto, vamos aguentar mais um ano com estes carros, porque não vamos conseguir trocar. O caso das rentacars é exatamente igual. Exatamente igual, não é? Muitos carros, as rentacars hoje em dia também estão com dificuldades em comprar carros novos, porque também não há. E, portanto, não trocam os que têm, e os que têm não entram no mercado de usados, e, portanto, ficam a faltar carros em todo lado, não é? As pessoas também não trocando, não entram carros de retomas, enfim, para tudo, não é? Para um bocadinho de tudo. Vamos ver se... Isso faz justamente também aquilo que eu estou falando, aumentar o preço do carro usado. Se você não tem carro novo disponível para entrega, você acaba aumentando o preço de usados. Então fica a dica aí, pessoal. A gente não quer falar aqui muito de venda nem nada, a ideia aqui é esclarecer alguns temas, o que vem acontecendo no mercado, inclusive até outros temas não ligados aos automóveis, mas como o Dr. Pedro Mendes está ligado a esse mercado há 7 anos e principalmente no mercado de novos, tem uma grande experiência, está aqui tirando algumas dúvidas do que hoje vem acontecendo com o mercado de usados, o porquê vem acontecendo e os reflexos que isso gere dentro da economia, dentro do mercado de carros novos e usados. Então, se antecipa aí, meu amigo, você que está pensando em comprar carro, compra logo, porque eu, por exemplo, como empresário, Pedro, eu posso dizer sem problema nenhum que estou pensando em aumentar alguns carros, porque o carro que eu comprei há 1 mês atrás ou há 2 meses atrás, ele hoje me custa mais do que me custou há 2 meses atrás. E os novos igual, e portanto... É evidente que o preço aumenta, é a lei da oferta e da procura. Quando a oferta é pouca, vai aumentar o preço. Isso é igual aquele restaurante, né? O cara tem 5 mesas e tá lá uma fila lá fora. Vamos aumentar a pizza de 20 euros para 40, porque metade da fila vai embora, mas ainda vai ficar gente para encher o restaurante. Exatamente. É a lei da oferta e procura, né? Isso é um problema. É o que gera o mercado. E é isso que está acontecendo, pessoal. Então, está realmente muito confuso. Agora, uma coisa que eu ia te perguntar, e não sei se você tem informação sobre isso, eu tive numa BMW, né, há mais ou menos, sensivelmente, há 2 semanas atrás, não vou dizer qual é a BMW que eu tive, mas eu vi muito, cara, inclusive Mini também, eu vi muito carro, eu vi um pátio cheio de carro, e não estou falando aqui da BMW aqui de Gaia, que é um mundo, né, um complexo ali de várias marcas. Não estou falando dessa BMW, então ninguém aí, quem é aí da BMW de Gaia, não fica achando que eu estou falando de vocês, porque não estou. Foi uma outra BMW longe daqui, mas vi uma quantidade considerável de carro. A BMW, você tem algum conhecimento se foi afetada, se não foi, ou por ser um carro de uma gama mais alta e que realmente tem produção, né? Porque uma coisa é você falar, por exemplo, Lamborghini, Ferrari, são carros com uma produção reduzida e esses aí sumiram do mercado e ponto final. Até a Porsche mesmo, também tu vê que eles bateram recorde de venda, o que tinha foi embora. Sim. Mas, por exemplo, a BMW, que é produzido em série, em muita quantidade e tal, e por não ser assim um carro tão barato, nem tão caro, justifica ter aquele estoque todo? O que você pensa aí? Hoje em dia, quando a gente fala, por exemplo, no que vem a público das notícias, que são os microchips, hoje em dia há 3 ou 4 grandes empresas mundiais, multinacionais, a produzir para toda a indústria automóvel. É evidente que os grupos maiores poderão ter acesso mais fácil a esses componentes do que um grupo mais pequeno. Não é? Agora, também acontece o seguinte, acontece que quando falamos numa BMW e numa Mercedes, por exemplo, que se formos a ver ao dia 2, eu não sei, eu até tenho medo de dizer, mas devem ter para aí uns 20 ou mais modelos diferentes, poderá haver algum modelo que de facto não sofreu tanto essa quebra de produção. Não é? Por exemplo, o caso do Fiat, a Fiat tem carros para vender, não é que não tenha carros para vender.
Podem faltar um ou outro modelo que tinha mais saída e que se calhar a produção até estava um bocadinho mais atrasada e que de um momento para o outro parou. E, portanto, aquele produto em si, aquele modelo, deixa de ser vendável. Agora, quando falamos, por exemplo, de uma Fiat que tem, sei lá, 5, 6 modelos para vender, de grosso modo, portanto, terá o Panda, o 500, a gama Fiat, a gama Tipo, aliás, e depois o 500X e o 500L, não tem mais modelos. Numa BMW nós temos desde o Série 1 até ao Série 8, passando pelo X1 até ao X7, ao dia 2, e, portanto, poderá haver que nesses modelos haja mais estoque. Isso também pode também justificar o estoque que eu vi. Porque, por exemplo, se tu tem muito modelo, se tu tiver 2 ou 3 de cada um, tu tem lá 90, 100 carros, 100 e poucos carros. Ou então, por exemplo, um Série 2, que seja um modelo que se vende menos, que haja bastante em estoque e eles agora estão a tentar escoar o que há em estoque. Não é? Entendi. Acredito que possa ser por aí. A BMW e a Mercedes, de facto... Se olharmos para os números, mais uma vez, as quatro marcas que estão no top de vendas nacional de novos, as duas grandes francesas, portanto a Renault, a Peugeot e a Renault. A Peugeot vai em número 1 e a Renault em número 2. Logo seguida da Mercedes e da BMW. Essas 4 marcas em Portugal, ao dia 2, representam 40% das vendas de carros novos. É muita coisa. É muita coisa. Está concentrada nessas 4 marcas. Duas marcas generalistas, diria eu, de uma gama baixa-média, e 2 gamas de uma gama alta, 2 marcas de uma gama alta, como a Mercedes e a BMW. Na frente de muita marca que custa muito mais barato. Né? Sim, na frente de muita Isso é para você ver como é que os portugueses têm aquela apreciação pelo BMW e pela Mercedes. Se formos a ver, se calhar, muitas vendas de frotas, porque de facto são 2 marcas que apostam muito na frota. E tem descontos muito bons para a frota. Antigamente a BMW, nós olhávamos para o BMW antigamente como um carro de luxo e inacessível. Hoje em dia compramos um BMW se calhar por 25 mil euros novo. E portanto já não é um carro tão inacessível assim como era no passado. Mas sim, mas 2 marcas premium em 3º e 4º lugar na venda de carros em Portugal. Bom, falando agora de fusão, né? Falando agora daqui de um assunto que está aí na boca, aí, principalmente aí dos diretores das concessões, dos empresários de automóveis, dos donos de concessões e tal, essa fusão, né, do grupo FCA com a PSA, que gerou, acho que o nome é Stellantis, né? Stellantis. O que você vê, né? O que você acha que essa fusão vai beneficiar o consumidor final em que? Talvez até modelos, preço, não sei. Mas o que você acha que isso vai beneficiar? E se você realmente acha que foi algo bem feito, que vai agregar, que vai dar certo, o que você pensa sobre isso aí? Essa fusão da PSA com a FCA. Bom, é algo... O que você tem escutado? Porque eu sei que tu tem muitos amigos que representam essas marcas. Para já ainda há uma grande incógnita do que é que vai ser a Stellantis. Não é? Sabemos que é uma fusão 50-50 e, portanto, não há nenhuma marca dominante ali. Nem a PSA manda mais do que a FCA, nem a FCA manda mais do que a PSA. Aliás, italianos e franceses nunca se deram muito bem e, portanto, a fusão 50% também não beneficia nenhuma das marcas. Em relação ao consumidor, eu diria que a ideia seria que, agregando valor, quer em termos de economias de escalas, quer em termos de facto de custos, o consumidor poderia ter acesso a um produto mais barato, porque ao dia 2, por exemplo, construir um 208 com a mesma plataforma e usando aquela plataforma no C3, e usando aquela plataforma no Corsa, e usando aquela plataforma num possível ponto cá de vir aí, se calhar o consumidor beneficiaria por ter um produto com a mesma qualidade a um preço mais baixo, porque quando se constrói, por exemplo, um volante, se olharmos para o volante do 208, se calhar é igual ao C3 ou ao Corsa e será igual ao do ponto, não é? Mas depois percebemos que no final, se calhar, isso não vai acontecer. Agora, acho que é importante para o mercado, porque as marcas tendem a se valorizar um bocadinho com isso, não é? Criaram um grupo mais forte, valorizaram as marcas que estariam um bocadinho mais paradas, por exemplo, essencialmente no grupo FCA e se calhar na Opel. A Opel era uma marca que estava um bocadinho perdida no mercado, sozinha, juntou-se a alguém para ganhar estrutura e forma e capacidade e produto, não é? Que é aquilo que as marcas procuram,
Os consumidores, acredito que vão ter mais modelos à sua disposição, acredito que sim. Por exemplo, sei lá, a Alfa Romeo é uma marca que eu não consigo perceber porque é que a FCA aposta forte no relançamento da marca com os modelos Giulia e Stelvio, e de um momento para o outro tudo para outra vez, e já há mais de 3 anos que não lançam um modelo novo para o mercado, fala-se muito no que vem aí. Portanto, é uma marca que pode vir a beneficiar de uma estrutura que já tem, de facto, alguns modelos que possam servir de base a novos modelos da marca. Agora, é assim, o que eu noto é que ainda há muita interrogação no ar. As próprias concessões não sabem o que é que vai acontecer. Aliás, já revogaram, a gente pelo menos ouve houve uma revogação de contrato nos próximos 2 anos, né? A revogação acho que parte no sentido de a renovação não, a rescisão parte no sentido de vamos rescindir para podermos renegociar com novas premissas, com uma nova estrutura, com uma nova imagem. Fala-se que a ideia é a Stellantis escolher os seus parceiros e não os parceiros escolherem a Stellantis, porque agora de facto tem um peso muito maior. Uma coisa é eu ir negociar com uma concessão e dizer, olha, tens que investir 2 milhões de euros para teres a marca Fiat, Alfa Romeo, Jeep e Abarth. Outra coisa é eu chegar lá e dizer assim, olha, tens que investir 2 milhões de euros ou até 3, mas vais ficar com Peugeot, Citroën, Opel, DS, Fiat, Abarth, Jeep, Alfa Romeo, Fiat Professional e a gama toda profissional da Peugeot e da Citroën. Portanto, poderá ser mais aliciante para a concessão, que vai retirar se calhar alguns players do mercado, algumas concessões que ao dia 2 poderão dizer, mas uma estrutura destas eu não vou conseguir ter uma concessão, não é? Portanto, acho que há uma incógnita grande. Eu, se fosse dono de uma concessão da Fiat ao dia 2, estava preocupado para saber o que é que vai acontecer. Pode ser bom, acredito que possa ser bom. Eu acredito também que a longo prazo, médio e longo prazo, seja bom. Acredito que possa ser bom. Se juntarem o pós-venda será bom de certeza, porque o pós-venda sabemos que é uma grande fonte de riqueza das concessões, não é? Hoje em dia, o carro novo já não é muito rentável, a venda do carro novo, a não ser em volume, mas depois é interessante porque aquele carro novo, durante 2 ou 3 ou 4 anos de garantia, provavelmente vai entrar no pós-venda, vai entrar na assistência e vai deixar lá uma rentabilidade de revisão, de manutenção. E, portanto, este conjunto, à partida... E você está falando aí, Pedro, de rentabilidade de carro novo para concessão, né? Às vezes as pessoas que estão nos escutando acham que a concessão está ganhando uma fortuna e está ganhando aí rios de dinheiro na venda do carro novo, né? Eu tive mais ou menos uma ideia, você acompanhou muito mais isso, você sabia ali dentro do livro de Pandora a verdade ali do que se passava a nível de margem de carros novos, né? Então, por exemplo, no carro novo, realmente a assistência pós-venda, a garantia de fábrica, né? Que esse negócio também de garantia de fábrica é de se pensar. Porque, por exemplo, eu fiz agora a revisão num BMW Série 1, cara, eu gastei 300 euros pro cara me trocar um óleo, um filtrozinho e mais nada, lavar o carro. Eu achei caríssimo, tá? Fica aqui um alerta aí a BMW, porque eu fiquei assustado com a conta, porque a minha esposa tem um BMW, a minha cunhada também, e os carros fizeram agora 12 mil quilômetros, botamos para fazer revisão, pagamos 300 euros em cada um de revisão. Os carros não tinham quase nada para fazer, enfim, andam muito pouco aqui na cidade, só vai ali no mercado e tudo, são carros que rodam só aqui dentro de Matosinhos a princípio, e achei assim um valor assim caro. Alto. Então, quer dizer, realmente as marcas fazem da revisão, né, um grande negócio, e está provado que é um grande negócio, né? É possível, por exemplo, sobreviver só vendendo carro novo? Não. E não é possível. Vamos a mesma coisa. Se extremarmos a coisa, é possível. Se eu tiver uma marca que liberte uma margem muito grande, eu vender muitos modelos daquela marca, agora, vamos ser um bocadinho mais razoáveis. Se pensarmos que um carro novo tem uma margem na ordem dos 2%, 3% às vezes até menos, mas aí menos significa que são negócios muito especiais, muito volume, mas 2, 3%. E se partirmos como base uma gama média na ordem dos 20 mil euros de preço base de um carro, porque a margem é sobre o preço base, não sobre os impostos, não é? Certo.
nós estamos a falar que um carro novo pode libertar às vezes 400, 600 euros de rentabilidade, não é? Que depois é repartida por a equipa comercial, por alguns custos de... A estrutura, tudo. Okay? Aluguel... Claro que há modelos de topo, de gamas mais altas, que a rentabilidade aumenta, porque o base também aumenta e porque até têm descontos mais baixos. Hoje em dia nós estamos habituados, raras são as exceções das marcas que não praticam descontos ao cliente, não é? E se formos falar, por exemplo, de descontos de frota ou descontos de chamados empresários em nomes individuais, que também funciona como um desconto de frota, o desconto é alto e, portanto, a margem é mais baixa. Agora, depois vive-se também um bocadinho de quê? Vive-se do prémio, vive-se do cumprimento de objetivos e, claro, do pós-venda, não é? Porque se uma concessão vender 300 carros por ano, no ano seguinte, não é? Eu diria que 200 carros daqueles 300, porque há sempre 100 que vão sair, que vão fugir, que vão para outro circuito paralelo, para as Midas, para a Bosch Car Service, para as outras oficinas, ou até para outra concessão, não interessa. Mas se nós fizermos trabalho bem feito, que é vendi 300 carros, cativei o meu cliente, mostrei-lhe que tem um serviço pós-venda eficaz, são 200 carros, pelo menos, que no ano seguinte vão entrar no pós-venda, porque sabemos que os carros novos, a marca, para manter a garantia, obriga a uma revisão por ano, no mínimo. Ou por quilómetros, ou por tempo. Não é? Portanto, são 200 carros que vão entrar ali e que vão largar mais uma rentabilidade de 200 ou 300 ou 400 euros de revisão, de primeira revisão, do que for. Portanto, é fundamental nós termos o pós-venda que dê suporte. Porque a venda do carro não termina. Na comercial de novos, a venda do carro termina no momento que eu lhe vendo o carro. Que entrega a chave ao meu cliente e que passado 30 dias pergunto se ele está satisfeito com o carro. E a rentabilidade acaba ali. Vai voltar quando? Daqui a 4 ou 5 ou 6 anos, quando eu for trocar o carro. Ou, se o serviço for bom, quando ele recomendar-me, a mim, a um amigo, a um conhecido, a um familiar, olha, se queres um carro, vai ali comprar. Termina aqui a rentabilidade. Onde é que ela continua? No pós-venda. No pós-venda é que estes carros vão continuar a todos os anos deixar lá mais 200 ou 300 euros e no ano seguinte mais 200 ou 300 euros. Quando a gente está a falar, por exemplo, garantias de 7 anos, como dá, por exemplo, a Hyundai, impecável para quem compra, mas são 7 anos, são 7 revisões que o cliente vai ter que ir lá fazer, não é? Portanto, ok, se correr mal é muito bom, que eu tenho uma garantia grande, mas se não correr mal, eu também sou obrigado, entre aspas, porque isso já entramos naquela a gastar ideia, alguns milhares de euros para poder... De manutenção e de oficina, enfim, e depois perceber, lá está... As marcas dizem que a revisão deve ser feita na marca para manter a garantia. É um negócio, né? Há quem diga que sim, há quem diga que não. Há situações que, em última instância, só nos tribunais é isso que resolve. O que a marca diz é que, ou o que o consumidor diz e de certa forma não está mal feito, o que diz a Midas, o que diz a Bosch Car Service, é que se eles cumprirem os requisitos que a marca manda para a revisão e usarem as peças originais, os óleos adequados, que não têm por que perder a garantia. Porque... Mas você não acha que, por exemplo, eu acho que a Midas, né, e a outra empresa foram compradas pelo Grupo Salvador Caetano, né? Você não acha que foi uma força aí do Grupo Salvador Caetano para colocar isso nos carros, uma vez que ele é representante da maioria das marcas aqui no país? Assim fica quase com o monopólio. Com o monopólio, tirando a Bosch Car Service, que é de facto algo que ainda está um bocadinho fora deste circuito, estes grupos de oficinas, de certa forma, ao ser compradas por esses grupos grandes, o que é que o grupo faz? O grupo faz com que, de facto, então aí não fuja nada. Vou buscar os que não são da minha Sem marca. Sem dúvida. Pega tudo, abraça. O grupo Salvador que ainda tenha quase todas as marcas, ou diz quase todas, não tem todas. Bom, pessoal, nós estamos falando aqui sobre mercado de carros novos aqui em Portugal. Então, para você entender bem como é que funciona carro novo, estou aqui com o Dr. Pedro Mendes, 7 anos de experiência a vender carros novos aqui em Portugal, tá? Diretor comercial de uma das grandes concessões aqui do norte do país e estamos aqui tirando algumas dúvidas. Então, se você tiver alguma dúvida, eu estou aqui com o telefone ligado, é por isso que às vezes eu olho aqui para o telefone, Pedro, porque, não sei se é Pedro, doutor Pedro, agora eu vou falar Pedro. Para poder aqui, se alguém tiver alguma dúvida aqui de carros novos, poder estar aqui fazendo um comentário e a gente está podendo responder aqui, o Pedro poder estar respondendo aqui ao vivo para você que tem alguma dúvida aí desse lado. Bom,
Temos aqui dois assuntos que era para a gente, que são dois assuntos que eu quero falar antes de terminar esse podcast. Estamos aqui no quadro Toda a Verdade com o Luiz, que é toda quarta-feira às 13 horas. Colocar aqui no título Na Lata com o Luiz. Não é Na Lata com o Luiz, meus senhores, aí da direção aí do programa. É Toda a Verdade com o Luiz. Mas tem um assunto que eu queria falar contigo, que é um assunto que me incomoda como empresário, como investidor, como uma pessoa que emprega pessoas, como uma pessoa que faz o país girar, uma pessoa que paga impostos, gera emprego. Essa política amarrada de venda de carros novos para os comerciantes de automóveis, né? Eu não vendo batatas, não sou contra quem vende batatas, não vendo camisa, não vendo calças, não vendo shampoos, eu não vendo nada disso, eu vendo carros. E se eu vendo carros, quero ter dentro da minha empresa a maior variedade, tanto a nível de modelos de marca e motorização que eu puder, até para eu abraçar a maior quantidade de clientes e poder fazer com isso o maior número de negócios mensal. E poder também gerar mais emprego, poder crescer, abrir novas lojas e por aí vai, tá? Mas aqui em Portugal, nós nos deparamos, Pedro, com uma situação muito complicada, que é o seguinte, né? Eu quero comprar um carro novo numa concessionária para revender esse carro, tá bem? Então eu chego lá sem retoma, não dou trabalho, chego lá, compro às vezes qualquer cor, né? Olha, não temos branco, vai vermelho mesmo, vai preto, vai isso. Até porque há clientes para tudo, né? O que seria do azul se só houvesse o verde. Então, quer dizer, nesse conceito aí, nessa questão de eu ir como cliente comprar o carro, porque o meu dinheiro é igual ao de todo mundo, eu vou comprar um carro, eu vou pagar esse carro, né? A gente paga sempre a pronto pagamento os carros nas concessões. Eu noto que a marca, ela quando descobre que está vendendo o carro para um comerciante de automóveis, ela fecha, ela às vezes não bloqueia a venda, mas ela tira o desconto. Ou seja, um particular consegue comprar, uma loucura isso, tá? Isso é em poucos lugares do mundo que tu vai ver um negócio desse. E eu tenho que ser muito, assim, expressivo na minha forma, assim, na minha insatisfação de falar isso, porque eu sei que pessoas vão ouvir essa live, né? Diretores de empresa, comerciantes de automóveis, outras pessoas ligadas ao mercado de automóveis, que gostaria de ter ali, às vezes, um produto de carros novos. Aliás, a GTB Auto foi a pioneira de colocar dentro de estantes carros novos, né? E eu soube aí de alguns, que eu também nem vou falar o nome, porque aqui a ideia não é arrumar inimigo, mas mandando bala aqui em cima do Luiz, que o Luiz não sabe o que está fazendo, que o Luiz é maluco, que o Luiz agora está vendendo carro novo e tudo, e eu agora vejo eles com um carrinho ou dois novos dentro de porta também. Então aquilo que eles sempre condenaram, né, porque para apontar o dedo está aí muita gente, mas aí viram que dava certo, viram que é aquilo que eu comecei a desenvolver como pioneiro em Portugal, porque já vendo carros novos há quase 6 anos em Portugal, né? E de várias marcas, muitos foram depois entrando no mercado, até porque nós somos muito seguidos e tal, e não tem problema nenhum. Eu acho que a concorrência, ela não é concorrência, é parceria, eu entendo assim, embora muita gente não entenda, né? Mas no dia que os comerciantes em Portugal entender que eu posso ser um puta parceiro do cara e ele pode também ser um parceiro meu, a gente vai vender mais carros do que a gente vende atualmente, fazendo dos outros comerciantes ou fazendo de mim uma concorrência. Não olhar como concorrente, olhar como parceiro, né? Claro. Então, o que acontece? Vejo assim uma política muito engessada na venda de carros novos para comerciante. O porquê isso, cara? O porquê que eu, né, se chegar agora numa marca, quero comprar 10 carros novos, tenho direito a comprar um carro um pouco mais barato. Inclusive, você sabe que muitas rentacares faz disso um negócio, compra carros a preço de banana com descontos astronômicos aí, roda com o carro meio ano e vende, né? Às vezes vende mais caro do que pagou, ou então pelo mesmo preço que pagou. Sim. E tal. Por que isso? Qual é a ideia aí? O que as pessoas que estavam acima de você na época que você estava em frente daquela empresa defendiam? O que está por trás disso? Por que eu não posso, eu ou outra pessoa, comprar 2, 3 carros novos num lugar, 5 no outro, 4 no outro? Por que isso?
Deixa eu só, antes de tu responder, eu quero dizer aqui uma coisa seguinte. Hoje na Holanda, tá? Na Alemanha, na Bélgica, você tem grandes lojas, grandes empresários, só vendendo carros novos de tudo que é marca. São parques enormes. E eles vendem para nós aqui em Portugal. Então, por exemplo, isso é uma coisa que não existe aqui em Portugal. Nós não vemos, por exemplo, um empresário ou um grupo, não é? Assim que tenha várias marcas com carros matriculados, para não comprou o carro e tal, lojistas com vários modelos de carros novos lá dentro. Hoje você vê isso na Holanda, na Bélgica, na Alemanha, mas em Portugal não vê. Por quê? Bom, todas as marcas têm a sua política, não é? Eu acho que isto vem muito do medo, do receio de algumas concessões, de uma concorrência que eles acham que é desleal e que eu acho que não é. É uma concorrência como qualquer outra, não é? Toda a gente... Em Portugal, o conceito de concessão é exclusivo para carros novos e o conceito de stand usados é exclusivo para stands usados, ok? E, portanto, há um medo generalizado de muitas concessões de que o stand usados ali do lado, se tiver lá um carro novo, atenção, o conceito de novo, aqui também temos que dizer que o novo é diferente. O novo numa concessão é um carro que não tem matrícula, ok? E o novo num stand usados é um carro que já tem matrícula, mas é novo, ok? Portanto, nunca rodou. Nunca rodou, nunca ninguém usou, matrícula. Mas tem matrícula. É um quilômetro zero que eles falam aqui. É um bocadinho isso, do quilômetro zero. E, portanto, muitas concessões têm medo dessa concorrência. E, em vez de se preocuparem um bocadinho com a sua casa, porque eles sim têm... Para uma coisa, um stand usados não tem um showroom como tem um stand de novos, não tem uma equipa profissional de vendas com formação dada por a marca, não tem um lettering, uma sinalética que diga de stand, de marca, não tem acesso aos contactos, às leads que geram as redes sociais da marca e o investimento que a marca faz nos modelos, quer seja em publicidade na televisão, quer seja... Por exemplo, eu nunca vi nenhum stand usados fazer publicidade na televisão a um determinado modelo. Não, isso quem faz é a marca e quem beneficia com isso são as concessões. É às concessões que os clientes se deslocam para fazer test drive, para ver o carro pela primeira vez. Portanto, eu não vejo o porquê de um stand usados poder comprar 2, 3, 4, 5 carros novos para depois poder ele próprio também vender aqueles carros que lá está, não são novos em termos de matrícula, e muitas vezes os stand usados até apostam num carro e acham que o carro se vai vender e fica ali o carro 6, 7, 8 meses para venda e o carro já tem matrícula, já tem 6 ou 7 meses de matrícula. Mas há sempre o medo generalizado das concessões de que vai-me tirar clientes, vai-me roubar clientes, em vez de pensarem que, não, ora bem, eu, se vir, tenho mais armas para ir buscar clientes do que aquele stand, tenho aqui um carro test drive para ele experimentar o stand usados. Não tem. Eu tenho aqui uma equipa de vendas que a marca formou e que tem, se calhar, alguns pormenores de produto que, se calhar, o stand usados, para ter essa formação, vai ter que investir bastante dinheiro. Eu tenho catálogos de carros novos, eu tenho acesso ao site e aparece lá a minha marca no site oficial das marcas e os stand usados não têm. Portanto, eu tenho que combater esta concorrência. Não é por eu não ter lá o carro, é por eu mostrar ao meu cliente que, se ele me comprar o carro a mim, se calhar está a usufruir do melhor serviço do que comprar um usado. É assim que a concessão tem que pensar. Não é ao contrário e dizer assim, não, senhora, somos nós só que temos que ter um monopólio dos carros usados, entre aspas, não são usados, são matriculados, mais uma vez, é preciso dizer isto, e são às vezes concessões que, através de queixas, as queixinhas, não é? Que se usa muito aqui, infelizmente, no nosso... queixinhas que fazem, que depois a marca, de certa forma, o importador, começa a dizer, então pronto, então vamos acabar com isso, já que vocês se queixam muito, que se calhar não vendem carros, porque se calhar o stand ali do lado tem um ou dois modelos que vocês aí também têm, em vez de ser melhor, de querer ser melhor, de querer prestar um melhor serviço. Portanto, pá, eu não percebo essa política das marcas. Eu acho que não faz sentido. Eu, pela experiência que eu tenho no Brasil, e eu acho que isso vai acontecer aqui, não interessa se uma marca, pega uma marca qualquer aí, tá?
Não interessa se uma marca está vendendo 2 mil carros por ano. Interessa. Se ela vendesse carros também para comerciante, ela venderia 3 mil, cara. Claro. Então, cara, vamos abrir a mente. Isso aí é um negócio muito engessado. E a questão é esta. Eu se comprar... Eu se tiver um stand usados, vou comprar esta concessão. Ok. Esta concessão fica toda contente se me vender carros. Mas a concessão do lado, não é? Por inveja, por... enfim, chamemos-lhe o que quisermos, vai fazer queixa que eu estou a comprar carros desta concessão. Porque se comprasse a ela já não fazia queixa e ficava toda contente de comprar a ela. Exatamente. Portanto, é tudo uma política de, eu diria, de interesses, poderá ser inveja, poderá ser... Que eu acho que ao dia 2 não faz sentido. Porque os stand usados, eu vejo, vendem os carros quase ao mesmo preço que vendem as concessões. Tem um acompanhamento ao cliente diferenciado e se calhar... Portanto, era por aí que as concessões deviam apostar, não era por isso simplesmente proibir. O proibir é muito fácil, não é? A parte mais fácil de todas é proibir, mas depois esquecem-se que estão a perder vendas, esquecem-se... E se calhar, nas alturas que é preciso, quando for preciso, quando uma marca tiver um estoque de 200 carros para vender e não tiver a quem os vender, se calhar vai bater à porta. Exatamente. Isso e vai dizer, olha, vocês não querem comprar agora uns carrinhos porque eu estou com dificuldade. E acho que é um bocadinho por aí. Acho que é uma política errada. E você está falando isso, Pedro, e aconteceu algo mais grave ainda, tá? Que eu quero deixar aqui um alerta, que é o seguinte. Eu comprava muitos carros novos de uma marca, eu não vou aqui falar qual é a marca, muitos carros novos de uma marca, e essa marca em Lisboa tinha uma concessão que é do importador oficial. Ou seja, é uma concessão que é da própria marca, do importador aqui dessa marca em Portugal. E eles têm lá uma concessão muito grande. Essa marca, sob o volume de vendas que eu comprei, o volume de compras que eu fazia, não é? Disse para os concessionários aqui do Porto que não podia me vender. Olha só a sacanagem, para tu ver como é que isso funciona, tá? Vocês, os bambambam aí das concessionárias que acham que não estão sendo comidos de cebolada, porque a verdade é essa. E me ligaram dizendo para eu comprar lá os carros diretamente a eles. Eu tive mais 2% de desconto a mais da onde eu estava comprando, ou seja, fui comprar os carros mais barato, 400, 500 euros em média, cada carro. Agora você vê, em 10 carros, eu colocava de 4 a 5 mil euros no bolso, mais barato, tá vendo? E foi me vender por trás, sem as concessões do Porto saber, os carros para mim ainda entregava na porta da minha loja no caminhão. Então, quer dizer, o que eu acho sacanagem é que, por exemplo, eu não sou contra, o que eu sou contra é o carro não passar pelo concessionário, tá entendendo? Ele não passar pelo concessionário e às vezes a marca negociar direto contigo. Não, Isso é uma piada. Isso é uma piada. E eu fico muito puto da vida quando eu chego numa concessionária e o cara fala assim, eu não posso te vender. Com esses papinhos de concorrência aí, essas treta, que isso aí pra mim é treta. Eu não posso te vender porque aí você vai roubar o cliente, você vai pegar o cliente, você vai isso, ou então a marca não deixa. Muitos não sabem que a marca às vezes vende diretamente. Isso aconteceu comigo e eu tenho fatura de todos os carros que eu comprei nessa concessão do importador oficial. Todos os carros foram faturados para a minha empresa, eu paguei todos os carros e os carros vieram. E isso é que é lamentável. Por quê? Porque diz para o concessionário que não pode me vender e vai vender por trás. E outra coisa também, Pedro. Quando alguém diz que não me vende, esse concessionário, aquela loja específica, diz que não vende ao Luiz das Barbadas a GTB Autos carros novos. Mas outra pessoa em outra cidade vende. Sim. Outra pessoa que está mais longe vende. Tá entendendo? E tá aí, às vezes, o cara dizendo que não vende. Então, quer dizer, ele não evita a concorrência, se ele acha que isso é concorrência, não evita a concorrência porque ele não vende, o outro vende. E também, se alguma marca não me vender nada em Portugal, eu busco o carro novo lá fora na Europa. Busco na Alemanha, busco na Bélgica, busco na Holanda e tem garantia aqui de fábrica na mesma. E eles ainda perderam de fazer meta, volume. E quem perde de vender é o importador em Portugal. Então, mas tu acha que isso faz sentido? Não, isso é uma coisa...
Isso não faz sentido nenhum. Isso é um uso do poder contra as próprias concessões. Eu acho que isso são tiros no pé que às vezes as marcas dão por, não sei se por ganância, se por, não sei, não consigo perceber, porque não há nenhuma política comercial que seja razoável, não é? Se eu tenho uma rede de concessionários em que os obrigo a cumprirem determinados deveres e investimentos que fazem fortes na marca, é para poderem ter condições de venda no mercado a todos os clientes. Não é eu depois querer, para mim, só alguns e passar o geral, o particular. Por exemplo, muitos importadores acham que têm o direito de vender só, por exemplo, para determinados rentacares. Não deixam o negócio de rentacar passar pelas concessões, o que eu acho que está errado. Também está errado. Porque esses carros de rentacar... Ponto final. Tinha que passar pela concessão. Tinha que passar pela concessão. Agora, isso de passar a perna, isso chama-se passar então eles não cobram 2, 3, 4 milhões de investimento? Claro. Tem que passar pela concessão. Isso passar a perna à concessão e ir à volta vender, isso é completamente... Lamentável. Isso é completamente Cara, eu sinto muito os concessionários aceitar uma situação dessa. Porque parece que os caras aceitam tudo e mais alguma coisa. A questão é que... Quem está ganhando com isso é quem tem concessões da marca e é o importador, então... Sim, é o importador. Acaba no caso do grupo Fiat, eu soube que houve em tempos uma associação de concessionários que, de certa forma, porque um concessionário reclamar com a marca é uma coisa, 20 concessionários reclamar com a marca é outra completamente diferente, não é? E, portanto, que havia, mas depois também, lá está, as guerras também entre concessionários também muitas vezes não deixam que os próprios concessionários se unam entre si e façam ver à marca que há coisas que estão completamente erradas. Eu acho que não faz sentido, por exemplo, uma marca ter um departamento de frotas. O departamento de frotas deve ser uma coisa que deve ser passada para as concessões. Eu não posso ser um departamento de frotas como marca que vai atrás de uma rentacar ou de uma grande empresa e não dar as mesmas ferramentas a um concessionário da zona. E claro que a gente percebe que muitas vezes estas empresas grandes estão situadas em Lisboa, no Porto, algumas capitais de distrito, mas não dar às concessões as mesmas armas que o importador tem e de chegar lá e colocar preços e ter o importador um próprio departamento de frotas que vai diretamente aos clientes em vez de mandar lá o concessionário, não é? Isso acontece muitas vezes. Nós tivemos, por exemplo, na Fiat, tivemos um caso complicado no sentido de o departamento de frotas vendeu carros ao EasyPlan, que o EasyPlan colocava diretamente no mercado a um preço fantástico de renting. Acontece que o cliente, se quiser ver o carro, na altura era um Fiat 500, tinha que ir à concessão ver o carro, porque o EasyPlan não tinha carros para lhe mostrar. Se quisesse fazer um test drive, tinha que ir à concessão fazer o test drive. Ou seja, eu tinha que dispor de um vendedor para atender aquele cliente, para lhe mostrar o carro, para lhe mostrar, até possivelmente para fazer um test drive, para depois acontecer o quê? A venda era feita por a EasyPlan e a EasyPlan diretamente com as frotas da Fiat, não passava por o concessionário. É uma coisa absurda. É absurdo. É uma coisa absurda. Absurdo isso. Eu sei que mesmo dentro da Fiat havia muita gente que não concordasse, mas pronto. E o caso dos rentacares e essa questão de o concessionário não pode vender, mas eu vendo ele diretamente. Não, e eu vi uma vez que uma empresa, eu não sei se foi a antiga Portugal Telecom, foi uma empresa grande aí ligada à energia, que comprou acho que 80, 100 carros, inclusive era da Peugeot, né? E não fez o negócio direto com o concessionário, não. Comprou direto a Peugeot Portugal. Então, quer dizer, não dá para entender isso. O cara pega ali, o cliente quer comprar 80, 100, 150 carros. É concorrência desleal. Eu acho isso aí errado. Dentro da própria marca, inclusive. Eu acho isso aí errado. E, cara, isso é lamentável. Por isso é que eu falo, né? Às vezes o importador oficial cobra muito, dá pouco, ainda proíbe você de vender os carros às vezes a quem você quiser ou a quem você precisa vender. Porque, por exemplo, eu já fui ver carros novos porque o comerciante que compra um carro novo, ele às vezes até compra um carro novo que um particular, de repente, não é um carro que sai muito. Por exemplo, eu chego e compro um Opel Corsa laranja com teto preto.
não é um carro que sai toda hora, é um carro que só veio 1 ou 2, e às vezes está ali na montra 1 mês, 2 ou 3, o comerciante de repente, não, vou apostar nesse carro, compro um carro diferente, e às vezes a mercadoria... livra-se de um carro que estava ali às vezes parado e que não tinha roda, saído. O dinheiro roda, né? E ganham todos. É isso que eu quero falar. Um país só cresce, uma economia só cresce se o dinheiro girar. Claro. Se o dinheiro sair da minha mão, for para a mão do Pedro, da mão do Pedro, passar para a mão da minha esposa, que passa para aquela loja de roupa, que passa para... O dinheiro tem que girar. E girar mais rápido, claro, é mais poder econômico. É que neste circuito vai gerando mais valias em todos eles. Não é? Mais valias para as empresas serem rentáveis, para poderem ter mais postos de trabalho, para poder crescer em termos económicos. E, portanto, quando um carro sai de uma concessão, o importador ganhou dinheiro, a concessão vende a um stand de usados, a concessão ganhou dinheiro, o stand de usados vende a um particular, o stand de usados certamente ganhou dinheiro e, portanto, é um circuito de mais valias, e nessas mais-valias todas também há a parte de pagamento de impostos e de incentivo à economia que se perde. Por isso simplesmente se perde por falta de visão, enfim. É engessado, cara. É um negócio muito louco. Acredito que tem que haver bom senso. Acredito que, pudessem limitar X unidades por mês, pudessem limitar a modelos. Até não limite, pudessem até limitar o preço de venda final do carro, de alguma forma. Agora, deixar de vender só porque sim, só porque não quero que ele faça-me concorrência, é uma estupidez. Isso não faz sentido nenhum. Não, isso aí é ridículo. Então, olha só, fica um conselho aqui a todo mundo, né? Pessoal que está nos ouvindo, se esse vídeo, se essa live chegar a esse tipo de pessoa, as pessoas têm esse poder de decisão, né? Que eu acredito que não estão nesses postos à toa. São pessoas que viveram na marca, pessoas que, pelo seu profissionalismo, atingiram esses níveis de diretoria, os responsáveis, enfim, experiência dentro da própria marca, que possam reavaliar isso. Claro. Reavaliar isso. Porque, por exemplo, muitas marcas estão com muitos carros em parque, que se chegar para mim e falar assim, olha... Mas não é diretamente, é isso que eu quero dizer. É pelo concessionário. Da zona, liga da zona. Eu estou em Matosinhos, é a Cardan da Maia? É quem é? Então, olha, liga pro Luiz aí, diz para ele que a gente tem aqui tantos carros e, cara, vamos fazer um preço especial para ele levar, mas ele tem que comprar os 5. Olha, vamos isso. Tá entendendo ou não? Sim, claro. Sem ter invasão de área de concessão, acho que você falou um tema muito importante. Quem for dono daquela zona, oferecer o carro para aqueles comerciantes que estão sitiados ali. E é isso aí, botar carro para fora. Porque tem carro aí que tá tá aí nos parques de Setúbal da vida, aí pegando pó há meses. E eu poderia... E podiam já estar na mão de um particular. Na mão de um particular que vai estar gerando revisão, que vai estar gerando pintura, chaparia. Que, inclusive esses carros vão depois à construção, provavelmente à revisão. Olha que coisa, olha aí como é que a coisa gira. É feito cascata, uma coisa puxa a outra. Pessoal, hoje foi um programa maravilhoso, tá? Que estava aqui doendo no peito. Tu sabe dessa luta que a gente ultrapassa, né? O Pedro veio justamente trabalhar com a gente também por essa grande experiência no mercado de novos, uma pessoa super conceituada dentro aí de diretores, chefes de venda, de concessionárias aqui, principalmente do norte do país inteiro. E eu quero te agradecer essa tua presença, né? Você é um cara que soma, um cara que, eu conversando aqui contigo, deu para mais uma vez ver que tu é um cara que entende pra caraca disso, é um cara que viveu isso aí de perto. Eu quero te agradecer a presença hoje obrigado. Aí. Se tiver alguém que tem algum tipo de dúvida, né? Deixar aqui alguns avisos. Comenta aí nessa live, tá bem, pessoal? Nesse podcast, que é Toda a Verdade, é um quadro Toda a Verdade, é toda quarta-feira. Sexta-feira agora vamos ter na Lata com o Luiz outro convidado, então você fica ligadinho aí nas redes sociais. E também... acompanha aqui, escreve, porque o Pedro vai estar lá respondendo todo mundo que tiver alguma dúvida de novos, alguma coisa. Outrora nós vamos te chamar aqui outra vez para a gente entrar nesse tema de elétrico, plug-in, que é um tema muito polêmico, muita gente perdida, muita gente sem saber se compra, se não compra, o que vem por aí, hidrogênio, o que vai acontecer. Então a gente vai marcar um novo podcast. Cara, eu quero te agradecer de coração. Certeza, muito obrigado a todos que nos viram. E falar de carros é sempre uma paixão para quem gosta. É verdade. E acompanhar um bocadinho esta evolução, porque aproximam-se aí tempos de algumas incertezas
o que é que vai acontecer ao mercado, não é? Hoje falámos um bocadinho de como é que o mercado está. O mercado já passou para se vender mais carros a gasolina do que a diesel, não é? Que era um paradigma que há 2 anos para cá mudou em Portugal. Não sei o que é que vai acontecer daqui a 4 anos, sou muito sincero. Mas é um tema interessante também. É um tema e obrigado, e foi um prazer. Muito obrigado, Pedro. Pessoal, forte abraço, fica com a gente aqui, gtb.tv. Se quiser ser patrocinador dos nossos canais, é só me chamar aí no final, tá aí o link aí para patrocinadores, nosso canal no YouTube, Instagram, o meu WhatsApp, telefone fixo da loja e o site do Grupo GTB Auto. Forte abraço, Deus abençoe. Sexta-feira estamos juntos aqui de novo.